Bom dia, paz de Cristo. Vamos continuar nosso estudo. Parabéns por você estar na escola bíblica. Depois da oração, essa aqui é a melhor parte da igreja. Vamos continuar o nosso estudo em Atos dos Apóstolos. Lembrando que Atos nos dá os fundamentos da igreja, que são essenciais. Não tem como você ser um bom cristão sem estudar Atos. Não seria se toda a igreja estudasse, né? Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 6. Vamos fazer uma oração para a gente começar. Deus Santo, nós te louvamos. Obrigado por estarmos aqui nessa manhã, reunidos em torno da tua palavra, que é a tua verdade. Pedimos que teu Espírito cumpra o propósito de nos ensinar, nos dirigir, nos iluminar. Nós queremos entregar esse tempo especial ao Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Ok. Atos capítulo 6, eu vou ler alguns versículos, tá bom? Para a gente iniciar. Diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Próculo, Nicanor e Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Tá bom. Vamos lá, pessoal. Continuando nessas primeiras pisadas da igreja, depois do evento de Pentecostes, a gente viu os milagres começaram a acontecer ali, o coxo sendo curado à porta do templo, por Pedro e João, e a igreja continua a crescer, né? O versículo diz o seguinte: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. A gente falou no capítulo 5 sobre os vários desafios vividos pela igreja e o avanço da igreja, né? Vivendo sob a orientação do Espírito Santo e a orientação da palavra de Deus. Isso, logicamente, uma igreja que vive sob a orientação do Espírito Santo e a palavra de Deus, essa igreja vai crescer, não é verdade? A igreja cresce, a igreja melhora, a igreja prospera. Às vezes a gente vê falências ministeriais por falta da palavra, né? O próprio Jesus ensinou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o que sustenta a igreja e os cristãos é a palavra de Deus. A gente come pão, não é? Para nossa sustentação natural, física, mas a gente precisa da palavra para nos sustentar espiritualmente. Então está aí a explicação clara para todo mundo entender. Quando a igreja morre, porque faltou a palavra. Quando a igreja vive, é porque tem palavra. Então, a vida está na Bíblia, está na palavra de Deus. A gente tem que simplesmente comunicar a palavra de Deus, não precisa ficar inventando moda. Às vezes as pessoas se preocupam, ficar inventando moda, vamos fazer aquele negócio, vamos fazer aquele evento. Você pode fazer tudo, contando que tudo venha convergir para a palavra de Deus. Tudo tem que ser oportunidade para a palavra. A escola bíblica, os cultos, os eventos. Você cria, né, uma situação para poder ministrar a palavra. Às vezes, as igrejas elas ficam preocupadas muito com muito movimento sem sentido. Muito sentimentalismo e pouca palavra.
aí a igreja morre, né? E o povo fica com fome mesmo. Então a gente tem que trabalhar a Bíblia, porque a Bíblia, ela faz o seu trabalho. Ela faz o seu trabalho. Então, você não precisa ficar tentando ajudar Deus, não. Você expôs a Bíblia, você pode ficar tranquilo que ela vai fazer o serviço dela bem feito. Então a gente vê aqui um desafio, um novo desafio na igreja, porque essa igreja que vivia debaixo da orientação da palavra, né? Ela foi crescendo, está no versículo 1, o número dos discípulos, que tudo que está saudável cresce. Lógico, né? Quando não cresce porque está doente, essa é que é a verdade. Houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. A gente tem aqui um novo desafio para ser enfrentado, que é o crescimento. No início a igreja tinha que estar saudável, aquela coisa toda, depender do Espírito Santo, da Bíblia, agora ela está crescendo como resultado da sua saúde. Só que com o crescimento vem um grande desafio. Vem aqui uma coisa chamada murmuração. Apareceu murmuração no meio da igreja jovem e saudável, o povo começou a brigar, reclamar, e é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, né? Agora, o enfrentamento será nessa demanda. A gente chama de novo desafio do crescimento, que é a murmuração, ou muita conversa, que não tem necessidade. Então, por causa do crescimento, houve a murmuração. Agora vamos entender aqui, gente, dos gregos contra os hebreus. É isso que está escrito aí? Houve a murmuração dos gregos contra os hebreus. Porque foram duas classes que se converteram dentro da igreja. Os hebreus aqui são os hebreus raiz, né? Tinham a língua nativa, falavam o hebraico nativo. Só que os gregos que aparecem aqui são os chamados helenistas. Vocês lembram aí que nós falamos sobre helenismo? Os helenistas aqui são judeus nascidos fora da Palestina. Vinha de família judaica, certo? Mas nasceu em outra região. Aí eles aprenderam a falar grego. E essa cultura grega, que a gente chama de helenismo, que nasceu com Alexandre o Grande, depois da morte dele, surgiu o chamado helenismo, que é a defesa da cultura grega. Da cultura grega, principalmente a filosofia, a arte, né, que isso está muito propagado no mundo ocidental. Então esse helenismo é esse aculturamento da Grécia, dos valores gregos que a gente tem falado com vocês, que existe até hoje no nosso meio, como na arquitetura, né, a cultura grega. A gente vê esses detalhes de gesso, vem da cultura grega, essas sancas que a gente gosta de usar, essas colunas vem da cultura grega, as sandálias amarradas é grega, os babados nas roupas é grego, trança no cabelo é grego, certo? Idolatria do corpo é grego também, vem dos gregos, essa coisa de idolatrar o corpo, tudo isso vem da Grécia. A Bíblia chama de espírito da Grécia, que entrou no mundo ocidental, que nasce a partir de Alexandre o Grande e vem pulverizando, principalmente nesse tempo. Isso é visto na Bíblia como um espírito, né? Uma parte foi boa, outra parte foi ruim. E o helenismo nasce a partir dessas viagens de Alexandre o Grande, como ele ia dominando alguns países, alguns territórios, ele ia absorvendo as culturas, principalmente o Egito. Ele se impressionou muito com o Egito e ele pegou tudo de bom que ele achava bom no Egito e criou uma cultura grega baseada na experiência que ele tinha com todas as outras nações. Tudo bem? Esse é só um parênteses. Então, nós temos aqui um problema dentro da igreja, né? O texto está dizendo que, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos, dos judeus helenistas, que se converteram. Eles falavam grego, com os hebreus raiz. São dois grupos de judeus, uns são helenistas e outros são judeus nativos. Por que eles estão brigando aqui? Por que eles estão murmurando? Porque as viúvas eram desprezadas do ministério cotidiano. Que tem uma determinação para cuidar das viúvas. Isso é bíblico. Só que havia um revanchismo entre os helenistas e os hebreus. Entre os judeus que nasceram fora da Palestina com os judeus que nasceram na Palestina. Eles tinham uma rivalidade. Os hebreus, né? Depois eu falo sobre hebreus.
que eram os judeus, eles discriminavam os judeus helenistas. Eles achavam que eles eram uma classe inferior porque eles não falavam a língua nativa, porque eles não foram nascidos na terra. O que para o judeu é importante não é simplesmente onde você nasce. O importante é de que geração você vem, a sua genealogia. O cara fala, eu sou colatinense, porque eu nasci em Colatina. O judeu não, ele quer saber de onde ele veio, qual é a raiz dos pais, dos antepassados. E aí tem essa confusão, porque os helenistas, os judeus helenistas, estão sendo discriminados pelos judeus hebreus. E o que eles vão fazer? Vão pegar a classe que é mais frágil, que são as viúvas. Então desprezavam as viúvas no ministério cotidiano. Elas não eram bem cuidadas, porque mulheres não tinham marido. Elas eram vulneráveis na sociedade. E começaram a passar por um preconceito dentro da igreja. A gente ajuda as viúvas do lado de cá, dos hebreus, mas as viúvas do lado de lá, a gente não dá muita conversa, porque elas não são muito importantes. Por isso aí. E aqui, a gente tem esse problema. Por que as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano? Vocês entenderam isso? Quando a gente fala judeus helenistas, judeus hebreus, nós já estudamos isso também. Por que hebreus? Esse nome significa em hebraico, povo que nasce depois do rio. Esse é o significado. Porque o povo, a nação de Israel, começa a se desenvolver a partir do Rio Jordão. Eles atravessam o Rio Jordão, lembra disso? E começam a construir os seus acampamentos à beira do Rio Jordão. Então é o povo que nasceu, que surgiu além do rio. Esse é o significado de hebreus. Podemos seguir? Vamos lá. Vamos para o versículo 2 então, já que vocês entenderam o 1. E os 12, aí chamam os 12, que é a classe liderança aqui da igreja, que são os 12 apóstolos. Convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Nós não podemos fazer o serviço de copeiro na igreja. Os apóstolos estão dizendo isso. Nós não podemos fazer esse serviço. Nós não podemos ficar carregando cadeira. Nós não podemos ficar servindo água, preocupado com a mesa lá e com a toalha da mesa. É lógico isso, né? Como você vai ter uma liderança espiritual que tem que fazer serviço que as pessoas podem fazer. Então a liderança espiritual, ela faz aquilo que as pessoas não podem fazer. Certo? Se você faz o que os outros podem fazer, você não é um líder. Deu para entender ou não? Então, eles convocam a multidão e dizem aqui, não é certo, não é razoável que nós deixemos a palavra, vamos deixar a palavra de Deus, porque se você ocupa um líder com coisas seculares, ele vai deixar de fazer aquilo que é necessário. É só você ter cabeça para entender isso. Por isso que os sacerdotes eram separados, especificamente para as questões espirituais. Você não podia botar um sacerdote para ficar lá, capinando no meio do mato. Entendeu? Mas fica tranquilo, isso aí, gente. Só estou ensinando vocês aqui. Não quer dizer que vocês vão me poupar do serviço no sítio, calma. Vamos continuar. Então, os apóstolos aqui, eles conseguem discernir claramente qual é a aplicação ministerial da liderança espiritual. A oração e a palavra. Ou seja, a dedicação espiritual à oração e à preparação da palavra era a função dos apóstolos. Eles vão concluir isso no versículo 4. E a ideia aqui é o que? Instituir os chamados diáconos para servirem as mesas e fazerem todos os demais serviços ou trabalhos logísticos. Essa é a função do diácono. Preparar tudo para que o culto vá bem. É o olheiro, né? Que olha todas as coisas no sentido de olhar para ver se tudo está bem, para que o espiritual funcione bem. Então, os discípulos aqui, os apóstolos, na verdade, né? Que todos são discípulos, eles conseguiram discernir qual é a aplicação ministerial da liderança. E os diáconos serão instituídos. O termo diácono vem do grego, né? Diakonós, que significa simplesmente servo, ajudante. É um ministro que ajuda, é um ministro que serve. Esse é o trabalho do diácono. Ok? Em Atos dos Apóstolos, os apóstolos estão colocando os primeiros fundamentos da igreja. Os primeiros fundamentos da igreja estão sendo colocados agora pelos apóstolos. Por isso que Lucas, ele disse o seguinte em Atos 2, versículo 42. Vamos acompanhar, Atos 2, 42. O que Lucas diz? E
E perseveravam quem? A igreja, na doutrina dos apóstolos. Porque os apóstolos tiveram que estabelecer os primeiros fundamentos da igreja. A doutrina era o fundamento da igreja. Por isso que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Entenderam a questão da doutrina dos apóstolos? Que eram os fundamentos da igreja. Algumas coisas vocês vão ouvir de novo aqui, quem já ouviu, quem é participante de escola bíblica sempre ouve coisas repetidas, né? Então os fundamentos estão sendo colocados. Mas a partir desse ponto aqui, os apóstolos começam a estabelecer as lideranças da igreja. Eles estão estruturando a igreja. As lideranças começam a surgir agora. E eles vão estabelecer os diáconos, vocês vão ver os presbíteros, depois os bispos, vão vir em sequência, porque a função apostólica é essa. Ok? E aí eu preciso responder novamente aquela pergunta que eu respondo toda vez. Apóstolos não existem mais. Tudo bem? Pessoal que veio de outra cultura aí, que vieram de igrejas apostólicas, a Latina tem apóstolos, não existe apóstolo mais, tá, gente? A Bíblia é bem clara. Só querer ler a Bíblia que você vai saber que não existe apóstolos. Essa é uma função muito séria e muito específica para se ter. Não temos apóstolos mais na igreja. Se você ler Atos dos Apóstolos, você vai entender que não existe apóstolos mais. Então, a igreja apostólica, não é. Não tem apóstolo. A gente fala tanto da igreja católica, fala mal da igreja católica, mas a igreja católica, a organização eclesiástica dela é perfeita. Isso aí a gente tem que dar esse crédito para eles. A organização eclesiástica deles é perfeita. Certo? Eles não têm esse negócio, ficam inventando. Nós ficamos inventando. Então não existem apóstolos mais nesse tempo. Os apóstolos vieram para um momento específico, cumprir a missão, do que apóstolo é enviado. Esse é o significado, apóstolo é enviado. E é uma função, não é um título. Viu a diferença? O que é uma função ou uma missão? Não é um título. Como você vai fazer um tipo de trabalho, você vai ter uma função específica para aquilo. É igual a igreja, não adianta você ordenar pessoas que não tem nada a ver com o que você quer que elas façam. Você ordena um diácono que não é diácono. Ok? Então os apóstolos, eles foram instituídos com um propósito, estabelecer as bases da igreja, e depois que estabeleceram as bases da igreja, eles saem de cena e instituem a igreja. Ok? Eles eram enviados para estabelecer base onde não tinha base. Quando você manda um missionário para uma região remota que não tem cristianismo, e ele vai pregar lá, vai instituir a igreja ali, a missão dele é apostólica. Toda pessoa que é enviada para estabelecer uma base, a missão dela é apostólica. Esse é o significado da palavra. Então os missionários, na verdade, que vão para regiões que não têm o cristianismo, eles estão debaixo de uma missão apostólica, de estabelecer fundamentos onde não tem. Ok? São missionários com funções apostólicas. Então aqui é o seguinte, vamos colocar as coisas no lugar. A gente precisa colocar a coisa no lugar, que uma das funções nossas aqui é desmistificar títulos dentro da igreja. Que, você faz o quê? Eu sou isso. Tá, mas não tem sentido. Eu preciso que vocês entendam isso, vocês não vão prosperar dentro dos princípios da Bíblia. Você é pastor, de quê? De quem? Mas eu fui ordenado. Você foi ordenado. Mas não significa que você é pastor. O pessoal te chama de pastor, mas você não é pastor. Porque você não tem ovelha. Entendeu isso? Você não tem ovelha. Então, para você ser pastor, você tem que ter gente debaixo da sua autoridade. Os pastores da nossa igreja, nós temos uma igreja, nós temos ovelhas. Nós temos ovelhas. Então tem gente para a gente cuidar. Então nós somos pastores. Agora, o pastor veio pregar na minha igreja. Mas pastor de quê? Você é pastor de qual igreja? Eu só viajo assim. Não, então você não é pastor. Você é um missionário. Você é um evangelista. Entendeu isso? Então pastor tem que ter ovelha. Não vai ficar falando sozinho, né?
Aí a gente gosta muito disso, dos títulos. O pastor tal vai vir na minha igreja pregar. Aí você fala, irmão, você já tem igreja? Não, não tem igreja. Eu só viajo, faço conferência. Então você não é pastor, ok? Sua missão é evangelística. Você faz evangelismo através da sua pregação. Ponto, ponto. Acaba com esse título. Sou evangelista. Você é evangelista? Sou. Então você ganha alma. Mas como assim? Evangelista tem que queimar coração por almas. Evangelista é evangelista. Ele chega no ponto de ônibus, está entregando esse papelzinho assim, ó, enjoado, sabe? Vou na minha igreja, Jesus te ama. Dentro do ônibus fica enchendo a paciência da gente. Eles são evangelistas. Deu para entender? Então aqui é um lugar que vocês vão ter que rasgar os títulos de vocês, até que vocês sejam aquilo que Deus quer que vocês sejam. Talvez Deus não te chamou para ser evangelista, chamou para ser um pastor. Você vai ser um pastor, não vai ser evangelista. Evangelista é assim, ele tem fome de almas, entendeu? Fome, fome. Ele é faminto. Ele vê uma pessoa assim, ele quer que ela vá para Jesus. Ele faz tudo. Ele usa o carro dele, ele bota dinheiro dele, ele bate nas portas das casas. Isso é assim, o evangelista é assim. Evangelista. Deu para entender? São coisas que a gente precisa colocar no lugar para a gente acabar com esse negócio gospel. Tem que acabar com essas coisas, senão a gente vai ficar atrás de títulos e não vão chegar a lugar nenhum. Vocês não vão prosperar no reino de Deus. E cada um tem que fazer a sua função. Se você é evangelista, você é pastor, você é o cara que cuida lá da porta, você vai prosperar lá. Existem homens que estão lá na porta prosperando mais do que homens que estão no púlpito, que não foi chamado para vir para o púlpito. E é claro, você perceber que não foi feito para púlpito. Vocês nunca percebem isso. Quando sobe, você fala, isso aí não é Deus que está querendo, é a gente que está querendo. Não tem gente que é chamado para púlpito, tem gente que é chamado para cantar. Chamado para cantar. É isso, tem gente que é chamado para cantar, cara. Não tem jeito, todo mundo gostaria de cantar, né? Eu amo cantar, o pessoal fala, mas não foi chamado. E nós precisamos respeitar os princípios, gente. Cada coisa no seu lugar. Qual é a sua identidade? Porque as igrejas distribuem títulos para poder, eu vou te dar um título para poder te dar uma moral. A igreja tem essa mania, coisa de gospel. Vou te ordenar. Como se você estivesse dando alguma coisa boa para a pessoa. Você está dando uma cruz para a pessoa. Quando você ordena um cara para ser pastor, uma mulher, você está dando uma cruz, você está dando um convite para o sofrimento para essa pessoa. Que ela vai cuidar não só da vida dela, mas vai cuidar da vida dos outros agora. Vai carregar o pecado dos outros nas costas. Todos os pecados de vocês refletem nas minhas costas. Porque para passar por vocês tem que passar por mim. Entendeu? Então, não peça coisas que vocês não têm chamado para ser. Senão vocês vão ter igreja com porta fechada, vocês vão ser desprezados, vocês vão ter um público vazio, um auditório vazio, vocês não vão conseguir. Cada um no seu lugar. Deu para entender isso? Eu não estou querendo frustrar o sonho de ninguém aqui não, tá bom? Pastor, eu queria ser um pastor, porque eu gosto de falar. A gente falar, todo mundo fala. Os coaches não falam? Fala, você fala em qualquer lugar. Ué. Um pouco de técnica assim, você bota para falar. Agora, ser pastor está além disso aqui. Tudo bem? Está além disso aqui. Ser um diácono está além de você pegar um copo de água só. É muito mais forte. É trabalhar para todo mundo ficar bem ali, o cara está num retiro ali, olhando e olhando, ele não consegue nem prestar atenção no culto porque ele está cuidando. Isso é diácono. É o diácono que senta, meu amigo. Não estou dizendo que você não pode ficar sentado aí, tá, diáconos? Estou dizendo que às vezes o mundo está acabando e você está sentado. Está acabando tudo, você está sentado, aí não dá. Deu para entender o que eu estou falando? A escola bíblica é dura, né, gente? Você sabe por quê? Porque a gente vai apertando os parafusos para chegar no lugar. Por causa da disfunção da igreja. Os apóstolos aqui estão estabelecendo as lideranças da igreja. Tá? E eu volto a dizer, apóstolos não existem mais. Porque a função apostólica é estabelecer fundamentos. Vamos ver se isso é verdade. 1 Coríntios 3:11. 1 Coríntios 3:11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. O que está escrito aqui? Está dizendo que fundamento se coloca uma vez só. Ninguém pode ficar colocando fundamento além daquele que já foi posto. Já foi posto um fundamento. Você faz uma casa, você faz o alicerce quantas vezes? Uma vez. Não é assim que se faz.
Você vai construir um prédio, você faz o fundamento, faz a fundação da casa, coloca lá, né, as vigas, as colunas e fez. Aí você pode construir o que você quiser para cima. Se você vai pintar, vai rebocar, se vai deixar no tijolo, isso é problema seu. Mas fundamento é um só. É o que sustenta tudo. Então, a função apostólica é estabelecer fundamento. E fundamento é triste, porque você coloca o fundamento e esconde ele. Ninguém vê mais. Você olha para um lugar desse aqui e você fala, poxa, mas o que foi feito nesse chão? Você não sabe. Você olha para um prédio gigante, o prédio é bonito. Mas você fala, mas o que está sustentando esse prédio? O mais importante é o que está sustentando aquele arranha-céu, gente. Certo? Mas o que está sustentando não aparece. Esse que é o problema. Já sumiu. Fez o trabalho, está debaixo da terra. Percebe como é que a questão ministerial é um pouco triste? Você coloca o fundamento, depois você desaparece. Por isso que o texto está dizendo, ninguém pode pôr outro fundamento. O problema é que a gente quer colocar fundamento toda hora. Fundamento foi posto num tempo apostólico. Quando os apóstolos vieram, Jesus ensinou para eles quais eram os fundamentos, estabeleceram os fundamentos da igreja. E em cima dos fundamentos começaram a colocar as lideranças. E a igreja foi desenvolvendo. Então o mover apostólico passou. Foi embora. Não existe mais apóstolo. Diz que a Bíblia, se você for honesto e verdadeiro, para prestar atenção no que eu estou falando aqui, ler as escrituras, você vai chegar à conclusão que eu estou falando a verdade. Alicerce só se coloca uma vez só. E o alicerce que foi colocado é o Cristo. Foi colocado lá. É isso que eles precisavam fazer. Lembram que Jesus disse para eles? Vocês serão minhas testemunhas. Recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Essa é a função de vocês. Vocês vão testemunhar o meu nome, a ressurreição. Vocês vão dizer para as pessoas que eu sou Deus. Depois que tiver alicerçado, nós podemos construir a igreja em cima disso. Por isso que Jesus é o fundamento. Então os apóstolos vieram dizendo o seguinte, ele ressuscitou, ele ressuscitou. A igreja acreditou, agora a gente coloca o fundamento, agora já era. Aí eles saem de cena, eles começam a morrer. Vamos continuar entendendo isso aqui. Paulo foi questionado sobre a autenticidade do seu apostolado. A gente continua ainda nos primeiros versículos, calma lá. Foi questionado, porque Paulo aparece depois. Então os próprios discípulos diziam assim, esse cara não é apóstolo. E aí Paulo vai dizer o seguinte, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 12, ele vai dizer assim, os sinais. Vocês têm outra tradução aí? O que está dizendo aí? Nas outras traduções, começa falando sinais ou credenciais? Hã? O senhor está escrito credencial? O que é credencial? É o que prova. Credencial é o que prova. Ah, você é polícia, cadê a sua credencial? Não é verdade? Você é doutor, cadê o seu CRM? É a credencial que prova. Então Paulo vai dizer o seguinte, no original está escrito lá, os sinais ou as credenciais do meu apostolado foram manifestadas entre vós com toda paciência por sinais, prodígios e maravilhas. Tudo que eu fiz comprovava que eu era apóstolo. Ok? Então, para ser apóstolo, tem que ter credencial de ser apóstolo, para ser apóstolo. E a primeira credencial do apóstolo, número 1, para ser apóstolo, ter sido chamado direto pela pessoa de Jesus Cristo. Você tem que ter um chamado direto de Jesus. Ok? Gálatas capítulo 1, versículo 1. Olha o que diz. Paulo, apóstolo, ele vai dizer, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Foi Jesus que me chamou. Você ser chamado direto por Jesus, né? Então os apóstolos, eles não eram assim, eu vou te ordenar, você vai ser. Jesus chamava eles, o próprio Cristo chamava eles. Primeira credencial. Segunda credencial, recebeu o ensinamento direto de Cristo, por revelação. Tinha que ter, o ensino vinha direto de Cristo. Você viu que Pedro falava coisas que ele nunca aprendeu em escola. Ele falou coisas que ele nunca aprendeu em escola. Paulo aprendeu o quê? Judaísmo, ser fariseu, mas o que ele ensinou foi além daquilo que ele tinha aprendido. Por isso que, para ser um apóstolo, teria que receber o ensinamento direto de Jesus Cristo por revelação. Gálatas 1, versículo 11 e 12. Ele disse, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens.
porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. É diferente, gente. Foi o próprio Cristo, ele pegava pessoas que não tinham nada a ver e revelava os fundamentos e eles comunicavam isso para o povo. Terceira credencial, ser testemunha da ressurreição. Tinha que ter visto Jesus ressuscitado. Atos 1, versículo 21 e 22. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentro de nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Então, para ser apóstolo, você tinha que testemunhar a ressurreição. Você tinha que ter visto Jesus ressuscitado. Tem algum hoje ainda que fez isso tudo aqui? Tem algum homem na terra aqui? Vamos ver se tem algum homem na terra que teve um chamado direto de Jesus. Jesus chegou e falou, você vai ser. Que teve ensinamento direto de Cristo, não nas faculdades teológicas. Por meio de revelação recebeu. E ter testemunhado a ressurreição, viu Cristo ressurreto. Porque Cristo ressuscitou, se apresentou aos apóstolos, e depois ele subiu, gente. Ele aparece para Saulo de Tarso, no caminho de Damasco. Vocês lembram disso? E ele diz, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. Percebe por que Paulo é apóstolo também? Tudo bem, podemos seguir? Sigamos. E quarta credencial, teria que ter realizado sinais, prodígios inquestionáveis. E os prodígios são ressuscitar mortos, como Pedro fazia, né? Passava a sombra dele assim, os doentes eram curados. Fazer aleijado andar, isso aí. É coisa que não tem como questionar. Tem gente hoje pronto para essas credenciais? Vocês já viram? Vocês já viram assim um morto levantar assim na televisão? O Valdomiro falar assim, ó, aquele cara morto, aparecesse o cara sepultado com algodão no nariz, assim, né? Apodrecendo dentro do necrotério. Aí o Valdomiro chegou e falou assim, isso aqui vai ressuscitar. Vocês viram isso? Não viram, não? Vocês já viram assim um aleijado, assim, já que a televisão está em todos os lugares da internet, o cara assim, com as pernas todas tortas assim no chão, 40 anos, e a perna dele, pum, automaticamente ele sai correndo. Vocês já viram? Viram? Vocês não viram. Vocês ouviram falar. Vocês ouviram falar. Mas quando vocês viram coisas questionáveis. Questionáveis. Que tinha margem para você duvidar. Agora, inquestionável. Como Lázaro saiu de uma sepultura, desenrolando a faixa. Inquestionável. Então a gente não tem apóstolo hoje mais. Essas são as credenciais de um apóstolo. Mesmo que você seja apaixonado. Paulo confirmou, assim, para ele poder selar realmente, bater o martelo, ele confirmou que ele foi o último apóstolo. Ele confirmou isso. Eu sou o último homem chamado. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8. Diz o seguinte, e por derradeiro. O que é derradeiro aí? Tem outra tradução aí? Tem outra tradução que fala outra coisa? É tudo derradeiro? Depois de todos. Ao final, depois de todos, ele foi o último apóstolo chamado. E por derradeiro, derradeiro é último. De todos, me apareceu também a mim, ele falou. Como um abortivo, ou como um nascido fora de tempo. Eu fui chamado fora do tempo, mas fui chamado. Entendeu ou não entendeu? E a gente vai continuar discutindo isso ou vamos parar por aqui? Então não temos apóstolos hoje. Pode carregar título, mas nós não temos apóstolos mais. Tem gente que gosta, porque eu cresci e você é apóstolo. Porque minha igreja é maior, você é apóstolo. Não, isso não existe. Você tem que ter isso como missão. E vou dizer para vocês, apóstolos não saem de dentro dos gabinetes deles, do conforto deles, para ir para campo missionário, não. Pode ter certeza do que eu estou falando. Eles não saem para poder estabelecer fundamento em lugar nenhum. Então, pelo menos dentro dessa igreja aqui, que isso fique bem definido, tá bom?
A não ser que a gente quiser lutar contra a Bíblia, né? Se quiser lutar, você pode tentar, né? Então sigamos. Vamos para o versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, vão escolher os diáconos. Dentre vós, tem que ser gente do meio de vocês, não vão trazer de fora. 7 homens que tenham boa reputação. Boa reputação é ter a aprovação da comunidade, né? Boa reputação é ter a aprovação da comunidade e das pessoas de fora. Para ser diácono. A gente faz 100%? Não, ele não faz. Porque para preencher os requisitos todos não é brincadeira, né? E a gente acredita no que as pessoas falam. A gente não está vendo? Não está vendo. Às vezes, quando as esposas falam, ó, pastor, não coloca não, porque isso aí, aí você descobre. Mas até então a gente não sabe de nada. Escolhei entre vós 7 homens de boa reputação. Tem que ser pessoas de boa reputação. Não pode ser gente mal falada. Cheios do Espírito Santo, é pré-requisito, é gente que busca Deus. Cheios de sabedoria. Que tipo de sabedoria? Igual Salomão? Não. Sabedoria prática. Em serviços práticos. Gente que discerne as coisas. Fala, aqui dentro tem água. Tem gente que não sabe disso. Tem gente que se embaraça com coisas que são óbvias. Óbvias. Você fala, não pode fazer isso, irmão. Ah, não pode? Não, não pode. É tão claro isso, né? É igual você falar, a igreja não pode correr dentro de igreja. Isso aqui não é parque. Eu não sabia. Tem uns irmãos que os filhos correm dentro da igreja. Isso não é parque, isso é igreja, ok? Aí você tem que falar para o irmão fica chateado, não sei o quê. Tinha um menino com o pé em cima da cadeira assim, né? A mãe dele estava lá do lado dele. E ele com o pé, um menino de uns 11 anos, com o pé em cima desse encosto. Eu peguei o pé dele, tirei, a mãe dele olhou para mim assim. Como assim? A pessoa encosta, aí você vai... Que mãe? As loucuras. Isso é o cúmulo da irracionalidade dentro de igreja. E isso tem que acabar. São coisas óbvias. A gente tem que ter um mínimo básico de inteligência. Isso aqui é uma igreja. Entendeu? Se você quiser ir para lá, fora, brigar, pular, você faz o que você quiser. Aqui dentro não vai rolar. Isso se chama zelo. Vocês conhecem essa palavra zelo? Está na Bíblia. Então essas pessoas teriam que ser de boa reputação, pessoas que buscam o Espírito Santo e pessoas cheias de sabedoria prática. Esses homens foram convidados para serem escolhidos, para serem diáconos. É muita qualificação simplesmente para servir mesa e cuidar da logística da igreja. Aí, pastor, mas o diácono é ordenado por quê? Ordenado, gente, ordenar é você compartilhar dom. Isso é ordenação. Por exemplo, se eu pego um de vocês, imponho as mãos, eu estou compartilhando o meu dom com vocês. Ok? É a capacidade de compartilhar os dons. Aquilo que Deus está fazendo na minha vida, eu distribuo para você, igual Moisés fez. Distribuiu para aqueles homens para poder ajudá-lo. Debaixo do conselho de Jetro. Então você escolhe pessoas e compartilha o dom que você tem com as outras pessoas. Então o diácono, ele recebe uma ordenação com imposição de mãos para ter o dom que você tem compartilhado com eles. Para que eles recebam uma porção de unção, para terem capacidade para trabalhar para o Senhor. Ninguém trabalha para o Senhor sem ter um nível de unção. Mas qual a diferença, pastor, que existe entre o diácono, aí tem o presbítero, né? O presbítero, tá? O presbítero é uma função sacerdotal. A gente quase não usa isso aqui na igreja. A gente trabalha mais com pastor. Poderia ter presbíteros, né? Se quisesse. Mas o presbítero, ele tem uma função sacerdotal. O que é a função sacerdotal? Ele é delegado para isso. Quando a gente fala de sacramentos, vocês conhecem da Igreja Católica? A Igreja Católica tem 7 sacramentos, né? Para nós, evangélicos, sacramentos são as coisas que dependem de mediação espiritual. Número 1, batismo. Número 2, casamento. Número 3, Santa Ceia. Essas coisas precisam de mediação, porque elas elas se relacionam com as coisas espirituais. Você mexe no mundo espiritual. Santa Ceia, você entra no mundo espiritual. Batismo, você entra no mundo espiritual. Casamento, você entra no mundo espiritual. São alianças. Então, isso são sacramentos. Então, só pode fazer essa interação com o mundo espiritual quem é sacerdote. Sacerdote pode
se relacionar com o mundo espiritual. O mediador, não tem um médium no centro espírita? O médium é o cara que é uma ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual. Ele que faz com que as pessoas no mundo terreno se comuniquem com o mundo espiritual. Por isso que ele é médium. Então o sacerdote faz a mediação também. Ele é o cara que é a ponte que te leva ao mundo espiritual. A igreja nunca consegue entrar no mundo espiritual sem sacerdote. Tem que ter sacerdote. Porque senão ela não vai conseguir interagir com o mundo espiritual. Ela fica só no plano físico. Entendeu? Então existem coisas na igreja que dependem de sacerdócio. Casamento. Casamento é uma coisa muito séria. Por isso que precisa de mediação para poder acontecer a nível de aliança. Aí você tem que ter um sacerdote. Santa Ceia, casamento e batismo. Você cria uma aliança com a pessoa no mundo espiritual. O diaconato, não. Porque não é um serviço sacerdotal. Ele está mais relacionado com logística. Percebe? O presbítero, ele tem uma unção sacerdotal. Por isso que nas igrejas que trabalham com presbíteros, ele pode fazer a função do pastor. Ele pode fazer casamento. Ele pode fazer batismo. E ele pode ministrar a Santa Ceia. Que a função do presbítero é sacerdotal. Agora, você não pode casar alguém com um amigo. O Luiz Alberto é pastor, ele pode fazer um casamento. Robinho não pode. Não, o Robinho é meu amigo, eu queria que ele fizesse casamento. Seu casamento não tem validade espiritual se for feito por um amigo. Tem que ser sacerdote. Instituído. Ah, mas é o meu primo que fez meu... Tem essas coisas, né? O primo, o tio, o missionário. Não, gente, tem que ser sacerdote para poder fazer casamento. E batismo. Pastor pode fazer o batismo se tiver um sacerdote junto. E ele vai delegar para você. Eu estou lá, pastora Bá, pastor Roberto, está lá, Renato, você vai fazer aqui, segura o irmão, batiza. Aí você delegou provisoriamente para a pessoa, mas tem que ter um sacerdote. Seu batismo não vale nada. Santa Ceia não vale nada também. Ah, pastor, a gente... Como? Pastor, a gente faz em casa, é simbólico só. Agora, espiritual tem que ser feito com um sacerdote. Vocês não podem ministrar Santa Ceia, nenhum de vocês. Só pastores podem fazer e presbíteros. Deu para entender? Porque depende de mediação espiritual, precisa de sacerdócio. Só o sacerdote que entrava dentro do Santo dos Santos para poder se conectar com Deus. Por isso que o povo ficava do lado de fora esperando. O sumo sacerdote era o único, era um sacerdote sumo. Então o sumo entrava, se conectava com Deus, fazia com que as bênçãos de Deus fluíssem para o povo. Ele era uma ponte. Até o mundo espírita entende isso, gente. A igreja não entende. O médium é esse, que consegue inferir no mundo espiritual. Por isso que chamam de médium, né? Quem tem uma pergunta para fazer? Diga-lhe. Esse é um erro gravíssimo. Porque o batismo com o Espírito Santo não é a única evidência do Espírito Santo presente. Jesus me ensinou que o fruto do Espírito é fruto que evidencia o Espírito Santo na vida de uma pessoa. Esse é o problema, né? Por exemplo, você pode ter a senhorinha que está ali no canto, que nunca orou em línguas, e é cheia do Espírito Santo. Como é que o senhor sabe, pastor? Ela serve, ela ama, ela ora, ela cuida. Então ela é cheia do Espírito Santo. Somente gente cheia do Espírito Santo faz isso. A evidência de pessoas fiéis, pessoas que amam, que cuidam. Não precisa propriamente falar em línguas. Língua é dom. Então esse é um problema sério no movimento pentecostal. Porque a interpretação bíblica foi errada. Então o que acontece? Mas a evidência do batismo com o Espírito Santo é dom de línguas. Aí o cara que não fala em língua, ele começa a inventar qualquer língua. Ele começa para ser aceito. Aí a senhora em língua, ora, porque eu falo xaramachaia. Aí você fica assim, você fala, xaramachaia? Eu falo. Não, então você pode ser. Quando o cara não tem dom, ele inventa. Para poder ser aceito no mundo. Porque senão ele não é qualificado como obreiro no mundo pentecostal. Agora em língua tem o diabo, ora. Eu já vim endemoniado ficar falando. Uma língua estranhíssima, né?
Mas esse é um problema, você tem que olhar pelos frutos. Quais são as pessoas cheias do Espírito Santo na igreja? Os cristãos de verdade. Esses são cheios do Espírito Santo. São pessoas boas, honestas, que cuidam, zelam pela paz, oram pela igreja. Esses são cheios do Espírito Santo. Você vai ver gente que vai orar em língua que é o pior tipo de gente que existe. Não estou dizendo que quem ora em língua é assim, é porque é um dom, né? E a pessoa fica, pastor, eu queria tanto. Você ora, se Deus te der, você fala. Se não te der, você fala normal mesmo. Que é um mistério, sabe? Mas não qualifica ninguém a nada. Tá certo? É um sinal. Quem ora em línguas, se você ora em línguas, você edifica-se a si mesmo, não é verdade? Se você quiser edificar os outros, você tem que ter um intérprete. Aí você não acha intérprete, então você fica quieto, é melhor. É isso que Paulo ensinou, mas não ficar falando aí. Aí o cara para se encher, como é que é? Para dizer que você é espiritual, você não está edificando ninguém. Edifica-se a si mesmo. Você vai se preparar, se você tem um dom, vai lá, se auto-ministre ali, aí você se edifica, né? Agora, se não tem um intérprete na igreja, não tem ninguém com dom, vamos ficar quieto. Às vezes você solta uma rajadinha assim, de vez em quando a gente fica animado. Mas não, agora tem gente que quer comunicar para a igreja. Não tem sentido, gente. Não tem sentido nenhum. Aí banaliza os dons. Mas, infelizmente, não generalizando, lógico, né? Acho que tem linhas pentecostais que evoluíram muito no conhecimento da Bíblia. Mas tem gente no meio pentecostal que eu vou te falar. Não paga ninguém, enrolado, 171, dá tombo, não trabalha. E quer ser qualificado porque usa um terno e fala em línguas. Em língua? Falar xarabaxá, qualquer um fala. É fácil. Então a gente tem que... Você vê evidências de separação de línguas, como nós já estudamos em Atos 2, como idioma, com o propósito de pregar o evangelho para outras nações. E vamos ver agora lá na frente o dom, né? O dom aparecendo. Mas existe um propósito nisso. E Paulo ensinou que o maior dom é o de profetizar. E o amor, né? Fale, profetizar no sentido de falar as coisas de Deus. Esse é o maior dom. Fale, esse é o maior dom. De profetizar a Cristo. É o que a maioria das pessoas deve fazer. Mas a gente está preso nesse emaranhado gospel, que a gente tem que se livrar desse negócio. Mas está acabando esse troço. O negócio já está caindo no discreto já. Esses movimentos desenfreados, irracionais, onde há coisas que acontecem que você fala, por que esse negócio? Qual o sentido disso, né? Coisas que não tem sentido. Às vezes, as pessoas mais racionais falam, pastor, isso é de Deus? Não é nada. Não é nada, ninguém é. Tem coisa que é de Deus, a pessoa chega, é usada por Deus, você sente no espírito, testifica na igreja, alinhado com a palavra, é coisa tremenda. Mas tem gente que gosta muito de show, né? Show, olha para o outro e fala assim, você que está lá, o irmão está lá, só quem está chorando, né? Psicologia, né? Rasteira, né? Rasteira, não é da boa não, é aquelas rasteiras meio de rua. Porque o cara está triste, a mulher está triste, que brigou com o marido, está lá assim, com a cabecinha baixa, aí pega ela. Você, Jesus te ama, não manda te dizer. Coisas óbvias, né? O diabo está furioso contra a sua vida. Isso aí a gente já sabe, não é muito tempo. E Jesus ama, a gente também já sabe disso, que ele ama a gente. Tanto é que ele deu o filho dele para morrer por nós. E essas coisas, assim, sem muito sentido. As revelações, elas vêm com um propósito específico quando o natural não dá conta. Às vezes, o natural, Deus fala com a gente através do natural. Ele usa a palavra, ele usa o irmão. Aí daqui a pouco, quando não tem jeito, ele embarreira o cara com uma revelação. Senão o cara daqui a pouco vai morrer. Às vezes fala, se você sai daqui agora, você está morto lá fora. Aí tem que ser. Então as revelações é quando o natural não dá conta. A intervenção sobrenatural só entra nesse ponto. O sobrenatural de Deus, o transcendental. Porque o cara não consegue ouvir no natural. Quem dera se pudéssemos ouvir no natural. Leu a Bíblia. Então, assim, quanto mais a gente se fica dependente dos movimentos, mais escravos a gente fica. Da manipulação, a pessoa fala. Aí você fica com medo, né? Vai que é de Deus. Né? E a ignorância também, né? Às vezes a pessoa não conhece a Bíblia, o cara fala, Jesus falou, se você não fizer isso, ele vai te matar. Aí você fala, meu Deus, Jesus vai me matar. Aí a gente sabe que Jesus não mata, ele dá vida. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância.
Aí, se tiver um crente lá, fala, ei, Jesus veio para dar vida e vida e abundância, então ele não mata. Aí você fica tranquilo. E quando não tem um crente? O cara, Jesus vai me matar. Vai arrancar minha cabeça porque eu pequei. Né? E fica todo mundo com medo da igreja, medo de Deus. Não vem na igreja que Deus vai me matar. Se eu chegar na porta da igreja, o fogo de Deus vai me consumir, né? Se fosse assim, né? Tinha que pegar fogo em todo mundo dentro da igreja, né? Meu Deus. Assim, o pessoal mais velho, eles entendem mais do que eu estou falando, que a gente já vivenciou mais essas coisas, né? A classe nova ainda vai apanhar bastante. Mas tem muita conversa fiada, gente. Ah, Deus é bom demais, cara. Bom até para quem não merece. Até para quem não merece, cara. Você esperar que Deus vai ficar castigando, o castigo de Deus virá sobre você. Dá a impressão que um faz coisa errada e o outro não faz. Então, assim, todo mundo é farinha do mesmo saco. A gente peca na mentira, na omissão, na preguiça, na covardia. Tudo é pecado. No sexo, cada um peca de um jeito. Na criação dos filhos. Então, todos nós dependemos de Deus. Só que nós precisamos de uma geração que tem inteligência para esse tempo, porque o diabo não é bobo. Precisamos gerar um povo com inteligência suficiente para dizer não. Não, não. Você vai tirar meu dinheiro em nome de Jesus? Não, irmão. Não. Só porque você falou em nome de Jesus? Então tem que ter alguém que diz não. Alguém que vai embora, que esvazia as igrejas. Porque os caras não vão mudar nunca. Enquanto fica todo mundo dentro da igreja, o cara está falando aqui abobrinha, está falando, contando lorote. Você está dentro da igreja, então eles não vão mudar. Você tem que esvaziar as igrejas desses caras. Senão, não vão mudar. Senão, a gente fica ali alimentando um sistema corrupto. Aí vem político, sobe em cima do púlpito, fala, isso aqui é candidato a prefeito, contra o coração dos irmãos. Isso é tudo manobra para poder fazer o povo virar burro de carga. Não é por aí. Não é a nossa função. Mas nós precisamos que tenha mais gente. Não é só um ou dois. Para confrontar o sistema. Nós não podemos combater num nível de inteligência muito baixo agora. A coisa mudou, virou. Os caras vêm da universidade falando contra Deus. E são advogados, são psicólogos, são médicos e defendendo o diabo. E aí a gente vai ficar comendo mosca? Ah, pastor, mas como é que combate esse povo que é formado e fica falando com Deus na vida? Assim que está aqui acontecendo. Cheio do Espírito Santo. Estevão era um diácono. Um diácono. Mas você vai ver o que ele vai fazer aqui. Tudo bem, gente? Ou está tenso? No versículo 4 diz, nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Amém. E esse parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, e Prócolo, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Agora tem uma coisa interessante nesses nomes. Todos são os helenistas. Os que foram escolhidos são helenistas, a classe que era desprezada pelos hebreus nativos. Todos são de proveniência grega, de fala grega. Olha os nomes. E aí, só o Estevão aqui você vai ver que o Estevão é um judeu helenista, fala grego. E os apresentaram antes os apóstolos e esses, orando-lhe, e puseram as mãos. Vai comunicar a eles o dom. Vai compartilhar com eles o dom. Orando e puseram as mãos. Versículo 7. E crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Nós temos aqui sacerdotes se convertendo também nesse tempo. Interessante. Versículo 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Nós estamos vendo aqui um diácono fazendo prodígios e sinais entre o povo. Entende? Deus usando ele. Versículo 9. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertinos e dos sirineus, dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Estevão era um diácono, mas um homem cheio do Espírito Santo. Esses libertinos aqui eram judeus que eles eram cativos de Roma, depois receberam a alforria, passaram um período presos em Roma, depois foram libertados. Por isso são chamados de libertinos.
Os sirineus eram judeus de Cirene, que é na Líbia, região costeira da África, e os alexandrinos eram judeus da Alexandria. Viram que tinha judeus que nasciam em outras regiões, com fala grega, e eles viam se convertiam na igreja, e por isso eles eram discriminados. Mas os que foram escolhidos como diáconos, todos eram helenistas. Versículo 10. E diz que não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Eles não suportavam Estevão. De tanta sabedoria, porque quem estava dando sabedoria a Estevão era o Espírito Santo. Obra do Espírito Santo feita através da vida de Estevão. Era apenas um canal. Versículo 11. Então, aí vem a apelação, né? Subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras e blasfemas contra Moisés e contra Deus. Mentiram, né? O que Estevão estava ensinando? Ele estava dizendo que a lei mosaica havia sido cumprida por Jesus Cristo, né? A autoridade que surge agora é de Cristo. Então eles se interpretavam o seguinte: está falando mal da lei, que a lei não existe mais, que a lei não serve para nada e que Jesus é Deus. Para eles isso era blasfêmia contra Deus e contra Moisés. Versículo 12. Excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. A mesma coisa que aconteceu com Pedro e João, agora acontece também com Estevão. Vai se apresentar ao conselho para ser julgado. Versículo 13. E apresentaram falsas testemunhas. Aí que eu falo, né, gente? Difícil se lidar com mentira, né? Só se não tiver Deus na vida da gente. As pessoas, elas podem criar situações contra o povo de Deus. Podem caluniar. Falsa testemunha. Como é que você vai fazer com um cara que está dizendo: eu vi, ele falou? Falsa testemunha. Que se tivesse 2, 3 testemunhas, o caso estava encerrado. Como é que faz? A gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de calúnia, que é uma ferramenta do diabo, às vezes caluniar os irmãos. Como eu sempre digo, destruir reputação é fácil, né? Então quando alguém falar de alguém, vocês falam: você tem prova? Não tem. Você sabe de onde? Me falaram, então vamos encerrar. É assim que tem que fazer, senão daqui a pouco faz o que quer. Daqui a pouco a irmãzinha lá fala: é fácil, eu quero destruir o caso, quero destruir esse aqui. É só inventar. O diabo anda de palavras. Eu aprendi muitas coisas com isso, que eu achava que isso nunca ia acontecer comigo. Eu vi acontecer com os outros. Pensaram falar mal de mim nesse nível, falaram que era isso, que era aquilo. Me senti mal, falei: mas como é que a gente segura isso? Como é que segura? Só se Deus entrar. Um dia um irmão falou: pastor, eu nunca vi ninguém falar mal de você. Eu falei: só espera mais um pouquinho que você vai ouvir. Eles vão falar mal. Falaram mal de mim, falaram mal de Jesus, falaram mal do João, do Pedro, do José, da Maria, todo mundo vai falar mal. Você não precisa ser... A única coisa que você precisa fazer para poder ser caluniado é só você fazer alguma coisa que está com relevância. Olha lá, você estava com a sua empresa lá, quando você estava lá na esquina, lá vendendo biscoitinho, ninguém fala nada. Agora você bota 2 lojas lá no centro e o pessoal começa a falar. Fala até, vai falar: tem bicho na comida, ela amassa pão com pé, você vai ver. Eles falam que a nossa igreja é porta larga, metodista. Eles não têm o que falar. Aí fala assim: você já foi lá, irmão? Eu nunca fui não, mas o pessoal fala. Que tipo de crente, né? Uns crentes rebaixados, né? Porque os outros falam. É coisa ridícula, né? E quando sobra pra gente? E começa a falar da gente também, a gente não sabe se é verdade, não sei o quê. É assim, se prepara, vocês que são jovens, daqui a pouco eles vão falar. Eles já falaram que eu era estelionatário, lavava dinheiro, que é porta larga. Aí a última falaram que eu era falso profeta. Eles vão falando assim, né? Um dia um cara falou assim, para uma ovelha aqui da igreja, né? Só que a ovelha foi esperta, né? Ele falou assim: você é daquela igreja do pastor de Magno? Eu falei: sou, assim. Aí ele falou assim: não, esse cara foi aquele cara que deu um tombo na ordem de pastores e virou presidente da ordem de pastor. Nunca fui presidente de ordem de pastor, nem participo de ordem de pastor. Aí ele falou assim: mas você está falando da pessoa errada, hein?
Aí ele falou assim, não é o Edmagno da Metodista? Ele falou assim, mas eu convivo com ele há muitos anos, eu conheço ele. Você não está falando desse cara, não. Não, rapaz, é esse cara mesmo. É um troço do nada, assim. Aí vieram me falar, o cara me mostrou a foto do cara. Cabelinho assim, nunca vi na minha vida. Esse cara, nunca vi na minha vida. Nunca vi na minha vida, cara. Nunca fui presidente de ordem de pastor. O cara tirou do nada esse troço. Então, assim, as pessoas adoram. Eu acho que quem está numa posição favorável não perde tempo com essas coisas, não. Eu não estou nem para a vida dos outros. Cada um que cuida da sua. Eu ouço as coisas vão chegando para mim, mas eu não vou atrás de ninguém para ficar preocupado com a vida dos outros, não. Mas é assim mesmo. Mas faz parte, hein? Se nós temos o Estevão aqui que está sendo, né? Então a gente não pode achar que vai se safar de situações. Mas cabe ao povo de Deus dizer o seguinte, espera lá. Você vai falar assim, você tem prova aí? Não. Então, tem foto? Não. Tem áudio? Também não. Até áudio agora é duvidoso, né? Diz que o WhatsApp não dá para confiar também mais, né? Você pode montar coisa. Então eu procuro confiar naquilo que eu estou vendo, né? Você é bom para mim tá de bom tamanho. Se você fez ou não fez com alguém, isso é você agora. Não tenho nada a falar de você. Então quem segura isso é a própria igreja e Deus. Então eles começaram a falar de Estevão. E disseram aqui no versículo 13, apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra esse santo lugar e a lei. O Estevão era um homem manso, rapaz. Manso. Pensa naquele manso assim, entendeu? Pensa assim, Renatinho multiplicado ao quadrado. Quadrado não, ao cubo. Tranquilo, sereno, né? Estevão, hein? Se fosse o Pedro, tudo bem, né? Agora o Estevão. E o versículo 14 diz, porque nós lhe ouvir dizer, olha que interessante, que Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Não é assim, né, gente? Estevão só citou Atos 7,48, que diz que Deus não habitava mais em templos feitos por mãos humanas, só repetindo o que os profetas disseram no passado. Versículo 15, então, todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Então a gente vê aqui o brilho sobrenatural atestado por todos que contemplavam seu semblante. A calma divina do espírito anterior. O homem sereno, calmo, Estevão. E vai ser apedrejado, né? Por causa disso. E o problema todo é que quem vai consentir vai ser o apóstolo Paulo, vai ser Saulo de Tarso. Vai estar do lado vendo ele ser assassinado. Que loucura, né? Então, assim, com certeza, essa morte de Estevão deu um impacto muito grande. Você vê que Saulo estava segurando a capa dele ensanguentada. Só que Paulo vai pagar um preço caro por isso, né? Por ter feito tanto mal para as igrejas. Vocês entenderam, gente? Então a gente estudou aqui o capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, falando sobre os fundamentos da igreja, a questão apostólica, os diáconos e a sua função, as escolhas biblicamente como deveriam ser, né? Felizmente a gente falha muito nisso. E a gente tem que tomar cuidado para não querer dar título para as pessoas como um prêmio. Mas dar um título na igreja é como você chamar a pessoa para o sofrimento. Título dentro de igreja é convite para a dor. Certo? Convite para a dor. Quem é líder sabe o que eu estou falando. Título é convite para a dor. E se você for por sua conta, você vai ficar sozinho. Eu já vi muitos pastores forçarem a barra de líderes para serem ordenados. Gente, eu preciso ser ordenado como pastor. Eu estou com ele há 6 anos. E ele nunca me valorizou. O que é valorizar? Me ordenar. Aí ordena. Por causa da política. Porque senão ele sai e leva todo mundo, né? Leva a família também. Aí daqui a pouco o cara fica sozinho. Porque quem Deus chama, Deus supre. E você ficar sozinho dentro de um negócio desse aqui é difícil, viu? Quem é que controla um povo desse? Quem é que controla? Você viu hoje à noite. Você vai ver hoje à noite cheio de gente nessas cadeiras aqui. Quem é que segura um povo desse na igreja? É só Deus. Se você é sozinho, você não segura, não. Eu quero ver um homem que segura. Só se você for bem Silvio Santos, senão você não segura, não. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Faça. Sim.
ele concedeu que uns fossem, mas não te fala o tempo. Isso é uma visão global do tempo. Uns ele concedeu dons para apóstolos, mas não está dizendo que é agora. Nós sabemos que ele deu dom para isso. Nós sabemos que ele deu dom. Temos a total certeza que ele deu. Não estamos abrindo mão disso. Você pode observar que o símbolo dos 5 ministérios é a mão. Né? Você tem aqui o profeta, que aponta. Você tem o dedo mais longo, que é o evangelista, que vai onde ninguém vai longe, né? Buscar uma alma. Você tem o dedo da aliança, que é o dedo do pastor. E você tem o mestre, que entra em qualquer lugar, o lugar que ninguém entra. Então você tem aqui 4 ministérios, você tem outro aqui. Qual a posição desse aqui? Apostólico, é fundamento. Por que é fundamento? Porque todos os dedos apoiam nele. Ó. Você não coloca nenhum outro dedo de frente um com o outro. O único dedo que fica de frente com todos, ó, é o apostólico. Porque ele é a base. Se você vê a mão, se você colocar a mão nessa posição aqui, ó, se você for acenar a sua mão, você não acena a mão assim. Você não acena a mão assim. Nem assim. É assim. Esse é o símbolo da mão. Você pode ver que todos eles vão se basear. Ó. Ele é uma base. Então, esse dedo aqui é um basear. Então, ele é o fundamento onde os ministérios vão se apoiar depois, vão ser construídos depois. Então, assim, os apóstolos surgiram num tempo. E a Bíblia foi bem clara, com vários textos, que eles cumpriram a sua missão, saem de cena, e a prova é tão grande que eles estão instituindo a liderança. Eles vão colocar, não tem lugar para eles mais, porque eles vão instituir os bispos como cabeça. Você vai ver agora em Atos dos Apóstolos que eles vão falar assim, ó, os bispos, os episcopos vão ser os supervisores. Cobertura de igreja é bispo, não tem jeito. Até a igreja católica sabe disso. Cobertura espiritual é bispo, ele coloca os bispos, os episcopos, porque o bispo é o episcopo que enxerga de cima, então ele vai ser cobertura. Ele vai colocar diáconos, os evangelistas vão aparecer, vai começar a aparecer todos, eles vão instituir, eles vieram com a missão de colocar os fundamentos da igreja e estabelecer as lideranças. Quando as lideranças são estabelecidas, eles começam a morrer, eles começam a sair cena. E tudo com morte terrível, né? Que ninguém quer morrer daquele jeito, né? Ou você tem opção de morrer martirizado ou morrer exilado. Para ser apóstolo, você que sabe. Morreu um exilado, né? Que foi o João. Ficou exilado na ilha de Patmos. O resto tudo martirizado, perdendo o pescoço, crucificação de cabeça para baixo. Ninguém quer ser apóstolo desse jeito. Então, o que está dizendo em Efésios é que Deus deu os dons. Em cada tempo. Num tempo específico para eles. Passa o tempo deles, entra a era. É tão claro, eles instituindo. Se você instituir uma liderança de igreja, onde é que você fica? Se eu falar assim, Renato, você vai tomar conta disso? Você vai ser o cabeça, você vai ser o... O que vai acontecer? Não sobra lugar para você, cara. É porque eles estão saindo. Eles vão saindo de cena um por um. Você vai percebendo que eles vão... Ah, o tempo da minha partida, Paulo vai falando, o tempo da minha partida. Por quê? Porque ele já tem lá Timóteo, a turma já está estabelecida, você tem uma boa liderança nas igrejas. Porque o tempo deles acabou. Paulo poderia ter morrido aí com, sei lá, 100 e tantos anos. Porque ele só veio para cumprir o propósito dele. João ficou vivo por causa da determinação de Deus, porque ele tinha que escrever Apocalipse. Para as eras futuras. Ele era o mais caçula que tinha, era o menino na época, né? Assim, eu acho muito claro da gente entender, porque as bases de defesa disso é muito mais forte. Não tem subsídio para poder você dizer que tem apóstolos hoje. E outra coisa, se tivesse apóstolos hoje, com as características dos apóstolos, tudo bem. Aí já dava para aguentar. Pô, pastor, está sofrendo igual Paulo. Olha lá, passando dificuldade. Paulo padecia. Tudo bem, né? Tadinho, foi crucificado de cabeça para baixo, igual o Pedro. Nós temos uma era apostólica. Não tem apóstolo hoje com isso. Não fizeram 1% do que os apóstolos fizeram. Eles querem mordomia. Mordomia e trono. E um monte de gente debaixo deles para eles poderem dizer o que tem que acontecer. E geralmente cobertura apostólica é dinheiro. Você é apóstolo, a igreja dá um dinheiro para eles todo mês, né, que é a primícia. E o cara vem, prega uma noite, volta, minha cobertura. Cobertura de quê? Cobertura é isso aqui, irmão. Cobertura é presença, cobertura é dia a dia. Cobertura que vem uma vez por mês. Em Palatina tem cobertura apostólica de algumas igrejas. Quem é a sua cobertura? É um apóstolo. Ele vem uma vez por mês, uma vez por ano aqui. Tá bom, você quer, tá. Você pode ficar à vontade.
Eu sei que existem veias de vocês, que vocês vieram desses ministérios que tinha isso. Eu sei, eu entendo. Eu só estou chamando vocês aqui para uma realidade que não foi dita para vocês lá. Tenho certeza. Uma realidade é bonita, é interessante, a figura, né, do apóstolo. Aí depois do apóstolo vai vir o quê? Patriarca? Não sei. O problema é que ninguém quer fazer a sua função. E pastor? Pastor é o quê? Pastor é mais do que os outros? Não é. Ele tem uma função. A função não é uma hierarquia. A gente pensa em hierarquia. Não tem hierarquia. São funções. É assim, ó. É horizontal. Ah, você é pastor. Tá. A igreja presbiteriana trabalha isso bem. Melhor que a gente. Porque pelo menos está lá o presbítero. Ele tem a função dele. O presbitério decide, que é a organização deles. O pastor está na mesma linha, irmão. Se ele erra, ele dança. Porque ele não está assim, não. É uma hierarquia. É uma linha. Você está na sua função. Ah, você tem lá. Ah, você tem essa função, você tem essa função, você tem essa função, você tem essa função. Ok. Cada um tem sua função. Ninguém é melhor que ninguém. Certo? Mas o pastor que lidera, a função dele é liderar. Aí sim, está na função de liderança. Nós temos pastor aqui que não está na função de liderança. Eu estou na função de liderança. Eu sou um pastor numa função episcopal de cobertura. Mas o Renato é um pastor sem episcopo. Ok? Pastor Luiz Alberto é um pastor, mas não está numa função de cobertura máxima dentro da igreja. Você pode ser um pastor, por quê? Tem responsabilidades com pessoas, por aí vai. Então, eu quero que vocês abram a mente de vocês para entender, para tirar alguns resquícios que foram colocados na cabeça de vocês, sem base. Isso já está para trás, já faz tempo, gente. Isso aí já ficou para trás. Você vai para a internet, você vai ver coisas. Você vê Augusto Nicodemos dando um show de teologia em cima disso. O Silas dando um show de teologia em cima disso aí, desmistificando. E muitos homens inteligentes. Hernandes Dias Lopes, que são os caras que conhecem a Bíblia. Você vê Hernandes falando sobre apóstolo, você não passa nem na frente das igrejas apostólicas. Essa é a realidade. Não, sim, era apostólica, era uma unção específica para a época que tinham pessoas envolvidas. Não estou falando de pessoas, né? Ah, sim, você entende que... Não. Ah, tá, eu estou entendendo o que você está querendo dizer. Hoje nós temos a unção apostólica? Tem. Então, sim, a unção, sim. A unção apostólica, sim, o apóstolo é o pai. Nós não temos a figura de pessoas. Não, eu entendi o que você está falando. Nós não temos a figura de pessoa, mas nós precisamos de uma figura, porque o pastor é o cara da aliança. O pastor é o que cura, coloca o azeite na ferida. O apóstolo é o pai. Né? Então, assim, o pastor tem essa função. Aqui na nossa igreja, por exemplo, eu faço várias funções. Eu faço a função de mestre na igreja, eu não faço a função de evangelista, não é minha área. O meu evangelismo é feito aqui em cima, mas não sou de campo. Existem pastores que conseguem segurar a igreja em cima do púlpito. Agora tem evangelista de campo, eu não sou esse cara. Vou na rua, não é minha área. Não tem nada a ver comigo. Eu sentia culpa disso antigamente, que achava que eu tinha que fazer. Mas é dom. Mas eu tenho uma função, com certeza, apostólica, de pai dentro da igreja. Eu tenho uma função pastoral, eu tenho uma função de mestre. Não tem de evangelista. Não tem de evangelista. Então você tem pastores que desenvolvem vários ministérios ao mesmo tempo. Tem pastor que é evangelista, vai para a rua, sobe morro, cara, é fera. Mas tem pastor que tem um dom só. Tem pastor que é só pastor. Ele está lá, ele é pastor, e quem é o mestre? O mestre é o rapaz lá, é ele que ensina. Por que o pastor ensina? Não, o pastor, ele tem o rapaz que é... Então, acontece isso.
Às vezes você tem um mestre que ele é muito melhor que o pastor para ensinar, na escola bíblica, né? Mas são ministérios, são 5 ministérios, né? Mas a função, a unção apostólica, lógico que existe dentro da igreja ainda. Da paternidade, né? A paternidade, ela precisa da unção apostólica, de estar lá, você está fazendo os fundamentos, você começa a igreja, e eles têm aquele cara como referência, como Paulo era, né? Mas figuras não tem como mais não. Não existe mais, não tem como isso. Entenderam, gente? Não sei se entenderam tudo também, né? A gente vai tentando. Tem alguma pergunta? Vai, Kátia. Faça. Você que já está nessa estrada faz tempo. Aham. Existe intérprete, sim. É dom. Ah, é? Cara, não deveria, né? Essa língua é do demônio, né? Porque o dom é de Deus, né? Não, intérprete tem. Não é tradução, é intérprete, porque é código. É dom. É porque a gente imagina que é um idioma, não é? O idioma foi só em Pentecoste. Mas o dom é uma codificação. Às vezes você tem pessoas que falam só uma frase, tem umas que falam várias juntas, então é códigos. Então o importante é o que está por detrás do código. Não, mas tem. Tem igrejas que tem. Eu já vi gente demoniada orando em língua estranha. Estranha, né? Profetiza, fala Deus é bom. Endemoniado. Fala, não, que Deus. Tem endemoniado. Aí você ora, puf, no chão. É porque tem endemoniado. Eu já tive gente falando, me elogiando. Endemoniada. Falando, aí começou a falar comigo, não, que você é uma escolha de Deus, você não sei o quê. E falando, me elogiando, só que aquele troço era demais. Eu falei, esse negócio já está demais. Daqui a pouco, toda vez era assim. Aí eu pedi a Deus para me mostrar o que era. E era demônio. A pessoa está me demoniada, me elogiando. Você vê na Bíblia. Isso depende muito da maturidade espiritual da igreja também, né? Geralmente a igreja, quando tem dons legítimos, a igreja é uma igreja mais inteligente, que estuda a Bíblia, igreja dedicada às escrituras, aí o dom pode correr tranquilo. Porque tem gente com discernimento. A pessoa bom de Bíblia, ele olha assim e fala, está errado isso aí. Agora, o diabo, ele gosta de ser andar no meio de gente ignorante. Gente ignorante, daí que rola. Agora, quando tem gente... Você pode perceber, quando a igreja começa a amadurecer biblicamente, os dons, ele vai vindo assim, ele vem com cuidado. Quando você vê o profeta levantar, você pode esperar que é profeta. Quando vem, você pode esperar. Eu respeito. Quando às vezes a gente está no retiro, Deus começa a usar alguém, eu respeito. Eu me tiro de cena e deixo a pessoa falar. Porque eu sei que o ambiente está maduro, e o diabo ele tem medo. Quando tem conhecimento, ele vê. O pessoal tem um inteligente, tem outro que conhece, outro bíblico. O cara espiritual ele olha assim e fala, isso aí é demônio, na hora. Pega uma pessoa que está no espírito mesmo. Agora, o dom é uma coisa muito importante, tem que ter profecia, tem que ter revelação, tem que ter interpretação, é uma coisa. Não sei se Deus não botou intérpretes aqui, porque a igreja não amadureceu, mas tem casos que intérprete que revela coisas grandes. Você ora em língua lá, o cara interpreta lá, e dá uma chave para você para a igreja que você fala coisa lá na frente, fala, vocês vão seguir por esse caminho que vai acontecer isso. Mas hoje, a gente não tem isso. A nossa igreja está muito focada mais em conhecimento, mas a gente precisa também de uma dosagem de fogo. A igreja metodista precisa esquentar um pouquinho mais. Mas a gente caminhou para esse caminho de conhecimento para amadurecer. Eu fiz isso propositalmente. Muito tempo ensinando, nos textos, no culto.
para que ela esteja preparada por fogo. Porque eu vim do sistema pentecostal, legítimo. Eu passei por isso. Eu estou atrás disso. Eu estou atrás do mover. Só que eu sei que nós vamos ter que passar por um caminho de escola de aprendizagem. Quando todo mundo estiver bom na Bíblia, aí o fogo é liberado. Aí você vai ver acontecer as coisas. É profecia de verdade, é cura. Assim. Agora não. Agora não é tempo disso ainda não. Mas você pode ver, a liberação a gente faz. Se a gente disser que o culto hoje vai ser uma coisa, o Espírito está sugerindo ao profeta. Se eu caminhar nessa direção hoje, você vai ver gente orando em língua ali, é só você caminhar para esse caminho. Mas, por enquanto, a nossa igreja tem gente da presbiteriana. Você veio. Você já abriu a mente para isso. Os presbiterianos geralmente são meio fechados para isso, mas você já se renovou para isso. Nós temos gente do movimento pentecostal, né, que estão agora usando seus dons com mais cuidado, né? Estão saindo daquela coisa assim e indo para uma maturidade mais forte, para ser usado por Deus. A gente tem mesclado aqui, tem batista, pentecostal, tem todo tipo de gente aqui, gente da apostólica. Então o trabalho aqui é duro, filho. Você vê, quando você vê gente de uma igreja só que vem, a igreja é pentecostal, aí todos os pentecostais falam tudo a mesma língua, irmão. E aqui, como é que faz? E aqui, como é que você faz com esse monte de gente? Que veio, linha pentecostal, tradicional, não sei o que, católico. Não tem aqui dentro, tem tudo. Como é que você. O pastor tem que ficar assim, ó. Com cuidado. A gente do movimento apostólico. Tem um monte aqui, ó. O movimento apostólico, que vieram, as coberturas eram os apóstolos. Almoçaram e jantaram aquilo a vida toda. Outros vieram de igrejas. Eu, por exemplo, fui criado em igrejas extremamente rigorosas. Nasci num berço cristão evangélico, do véu. Então tudo é muito, muito complicado aqui. Então Deus deu uma tarefa muito difícil para nós. Que não tem jeito, não tem uma identidade só que entra. Tem todo tipo de gente. Tem católico roxo que senta aqui, eu gostei daqui. Eu gosto de Maria, mas eu quero ficar aqui. Aí você fala, como é que faz? E fica com a Maria agarrada ali, sentado e tem igual da igreja. Eu gosto dessa igreja, pastor, mas eu gosto um tanto, mas eu gosto também da Maria. Eu falo, mas fica aí, mano. Um dia desse entrou um senhor ali, ele falou comigo assim, eu sou maçom, você tem alguma coisa contra? Eu falei, eu não sou maçom, eu falei com ele. Aí a filha falou assim, pastor, e aí? Eu falei, deixa ele quietinho aí, deixa ele aprender um pouco, uma hora o Espírito Santo pega ele. Aí, maçom gosta de falar de Bíblia, né, não sei o quê. O pêndulo lá do profeta, eles começam a falar isso, eles estudam só o que eles querem. Deixa esse cara aí, então é um grande desafio, você tem um maçom dentro da igreja, mas a igreja não é maçom. O maçom vai ter que se converter, o cristianismo vai ter que largar a maçonaria. Entendeu? Vai ter. O importante é que a gente seja coerente. Nós temos que deixar de ser assembleano, metodistas, batista, para ser cristão. Isso aí que vocês têm que parar. Eu estou deixando, vocês vão deixar também. Deixa de ser batista, assembleano, presbiteriano, católico. Vamos ser cristão. Não estou contra ninguém, eu tenho o valor de todo mundo aqui. Tem católico que vem aqui que é melhor que muito crente. Mas nós precisamos deixar a religião para trás. Que eu nasci na Batista. Saber de Batista. Eu não saber nem de metodista. Você não vê nem eu falando de John Wesley aqui. Eu saber de cristianismo. Vamos falar de Jesus Cristo. O que for comum, a gente compartilha. O que não for, a gente joga fora. O que não serve para nós, a gente joga fora. Agora, nós não temos aqui uma igreja. É pentecostal, pastor? Não sei o que é. Nós temos um pouquinho de cada coisa. Nós somos tradicional? De vez em quando é bom. De vez em quando é bom. Somos conservadores? De vez em quando é bom também. Vocês são liberal? Depende, para algumas coisas nós somos. Pentecostal? Lógico, não vão abrir mão de ser pentecostal. Como é que a igreja vai viver sem fogo, sem dons, sem profecia, sem cura? Não tem como, né? É só pentecostal. Não abro mão, não. Mas a gente é assim, o que Deus quer que a gente seja. A gente vai ser, né? Não vem com bandeira de grupinho batista, junto o grupinho batista, almoça junto. Porque nós vamos transformar essa igreja. Aí chega assim, vamos fazer essa igreja virar batista. Nós vamos mandar no pastor daqui uns dias. Mais ou menos eu vou vendo. Aí vem o outro grupinho lá, presbiteriano. Porque nós aqui, você sabe como é que é. Aí vem o grupinho pentecostal. Não vai rolar, gente. A pedra aqui é dura, viu? Nossa.
Dura, muito dura. Então, nós vamos ser o que Deus quer que a gente seja. Eu abri mão, eu fui criado em igreja religiosa, eu estou abrindo mão, que você não pode abrir. Eu abri mão. Eu nasci num sistema pesado, mas estou aqui, né? Amém, gente? É só um bate-papo, tá? Nada pessoal. E a intenção aqui é falar, eu sei que eu falei muitas coisas de ministérios, a gente tem muitos de vocês que vieram de igreja apostólica, e eu falei, e uns vieram com títulos, pastores, e eu falei também o que é ser um pastor, né? Mas isso aí é com a intenção de ajudar vocês, para vocês entrar para o caminho certo, ok? Não é jogar pedra, não é igual você tem um título, o Robson tem um título, outros receberam títulos, não sei, diáconos de alguns lugares aí. Eu era diácono, mas aqui você não é, cara. Você não faz nada, você não é diácono. Não é isso? Tem dia, pastor, eu era diácono, você não é. Você é diácono onde você é diácono. Aqui você não é diácono. Pastor, eu sou pastora. Não, aqui você não é pastora, vamos ver o que você vai ser. Vamos ver o que você vai ser. Mas eu era limpador de chão. Eu falei, não, mas aqui você vai ser pastor. Você tem cara de pastor. Mas eu era limpador de chão, não vai ser pastor. Aí o cara tem que chamar para ser pastor, a igreja ama ele, o cara corre atrás das coisas de Deus, então vai ser pastor. É assim, não tem esse negócio de ser... Fala, Marcelo. Boa. Mas eu não quero que vocês percam algumas essências de vocês. Eu acho muito valorosa algumas essências de vocês. Certo? A reverência dos católicos me interessa muito. Porque o católico é muito mais respeitador de igreja do que o evangélico. Então tem católico que entra aqui, que tem uma reverência. O cara tiver um boné, ele tira. Ele fica naquele ambiente assim. Porque a igreja católica é uma igreja que chama a gente para devoção. Não sei se vocês estão entendendo. Você chega lá, está aquele clima. Igreja. Igreja evangélica é igual boate. Desculpa o termo. Ei, você foi lá, os meninos correndo dentro da igreja evangélica. Ei, você vai ter churrasquinho na cantina hoje. É assim. Não tem cara de igreja, vocês vão me desculpar, né? Igreja católica, você entra, você fica assim, ó. Porque é o sistema religioso. Precisamos um pouco disso. De reverência dos católicos. Precisamos de mais paixão pelos dons, como os pentecostais. Precisamos. Mais paixão. O pessoal que gosta de chegar e orar, eu acho muito interessante. E eu falo, não abra mão disso. É igual foi um casal me visitar lá para me atender, chegaram de tarde com sol quente, cada um com a Bíblia debaixo do braço. Para conversar comigo, né? Eu falei, eu olhei, falei, pô, que bonito, né? Eles só olham para a Bíblia assim, falei, pô, continua assim, não muda não. Não muda não. Igual as mulheres da igreja que se vestem decentemente, né? Porque, né? Decentemente, continue assim, não muda. Você que gosta de andar com, né? Cara de mulher, não tem aquela cara de mulher? Entende o que eu estou falando? Mulher que tem cara de mulher. Continua assim. A igreja precisa disso, de mulher com cara de mulher. A igreja precisa de homens com cara de homens crentes. Não uns mulambos que andam de qualquer jeito, que dá no domingo, né? Que sapato tudo rachado, aquela coisa toda, né? As calças caindo aqui embaixo. Calça que bateu laje na semana passada, vem para a igreja. Então a igreja está precisando de gente decente. Precisava de crianças sentadas aqui na frente, educadas, como tinha antigamente, as crianças sentadas assistindo o culto. E ficava quietinha, a mãe falava... Precisava disso. Você precisa disso. Não precisava de uma igreja que tem que sair tirando crianças para poder cercá-las lá atrás. A gente precisava de uma igreja, como eu fui criado, onde as crianças sentavam e ficavam quietas. Elas eram criadas no culto. Escola bíblica era só na escola dominical. À noite era culto. A mãe falava assim, ó, fica quieto. Aí você ficava ali, né, olhando. Criado naquele ambiente. Precisamos de gente, precisamos disso. Precisamos de reverência, precisamos de oração. Precisamos do pessoal que foram criados em igrejas pentecostais. Precisamos dessa essência. Precisamos da essência dos tradicionais. O cuidado com a igreja, o zelo com a igreja, o comprometimento financeiro com a igreja,
que os tradicionais têm. Pô, pastor, vamos melhorar, vamos fazer essas coisas aqui, nós estamos juntos. Os tradicionais têm isso. Tem essas coisas, vamos fazer, vamos para a obra social, né? Essas coisas, o zelo com a casa de Deus, eles têm isso aí. O cuidado com algumas coisas. Então a gente tem que ter um pouco de cada coisa. Um pouco de cada. Vocês estão entendendo o meu raciocínio? Mas não dá para a gente seguir uma linha e ficar só para agradar um ou outro. Nós estamos criando uma igreja que está cansada de ser gospel. A igreja metodista é uma igreja que está cansada de ser gospel. Que não quer ser gospel mais. Certo? Onde todo mundo tem importância. As pessoas chegam aqui cheias de talento, na minha igreja eu mandava. Só que aqui você não manda, aqui você é a pessoa normal. Ah, mas que eu sou doutor. Não, doutor é ser igual ao faxineiro também. Todo mundo aqui é igual. Tem que acabar com esse negócio. Aí você tem o cara que é doutor, todo mundo fica do lado dele. O senhor vai pregar hoje porque o senhor é doutor. Cara, só para ter o doutor da igreja, não tem que ter. Então, o doutor tem que sentar com o cara que não é nada e tem que respeitar. Isso. Você vê que médico aqui, advogado, aqui tem arquiteta, advogada, psicóloga, outro empresário, todo mundo é igual, mano. Quando eles chegam nas igrejas, que onde o sistema é religioso, onde eles são idolatrados, eles ficam, vamos tratar melhor esse cara porque ele tem dinheiro. Porque lá na outra igreja ele era tal. Mas aqui nós somos tudo gente comum. Eu sou comum, eu como arroz e feijão igual a todo mundo. Certo? O que a gente está tentando construir aqui? Uma igreja que todo mundo é igual. Né? O cara que tem dinheiro tem voz. Tem uns que tem dinheiro que quer ter voz alta aqui. Mas não tem, né? Aí eles ficam assim, né? Eles ficam assim, querendo ter voz. Não, porque não, o quê? Você não... Aí eles ficam assim, aí eles procuram as igrejas para eles que eles têm voz. Aí chega lá, bota eles no púlpito, eles pregam, nunca tem compromisso com Deus, porque eles têm dinheiro. Só que aqui eles não vão conseguir isso. Aqui todo mundo tem que ser igual. Todo mundo tem que ser igual. Pastor come, trabalha, igual todo pinta parede, assim. Pastor, vai lá, Renatinho é pastor, tá lá, ó, capinando na roça, é pastor. Que não tem trono, não. Tá entendido? Deus, obrigado por essa manhã, esse tempo, essas pessoas reunidas. Nos deu um dia de paz, um dia de prosperidade. Temos um culto muito abençoado esta noite. No nome precioso de Jesus. Amém, amém. Vamos em paz. Retenha o que é bom.